Por que que no nosso país é tão difícil, eh, é tão, assim, incomoda a gente discutir um assunto como esse? E onde, às vezes, a gente tem que recorrer a um título como interrompendo, uma gestação, interrompendo a gravidez, ao invés de estarmos falando simplesmente o aborto. Por que que isso incomoda as pessoas? Por que que é difícil a gente falar sobre isso? Eliana, eu diria a você que os tabus, eles têm sociologicamente falando, né? Quando Sim. falamos em tabu, nós tiramos do cotidiano, né? Da vida comum, da nossa vida supostamente natural. Porque nós vivemos como se não fôssemos morrer, né? Essa é uma das questões sociológicas mais simples. Então, tudo que se relaciona à morte, e o aborto se relaciona à morte de alguma maneira, tudo que se relaciona à morte é complicado de ser falado. Basta ver o que acontece quando alguém morre. Hoje em dia, sociedades modernas como a nossa, a pessoa morre pela manhã, na tarde já acontece o sepultamento, coisa que 200 anos, 300 anos atrás nós tínhamos velórios que duravam dias. Vivia-se a morte. Hoje em dia não, a gente vive como se a morte não existisse. É um outro tabu. Talvez esse seja o tabu central de onde deriva, né, de onde vem o tabu do aborto. Naturalmente existem outras questões. Vem o sexismo, vem o patriarcalismo, e aí a gente entra já num outro âmbito. O que é que eu quero dizer com sexismo e patriarcalismo de uma maneira simples? Os papéis homem e mulher são diferentes na sociedade. Não somente diferentes, mas existe uma relação de poder entre eles. Então, uma questão que também faz com que o aborto seja um tabu é até que ponto o corpo da mulher é da mulher em nossa sociedade. Né? E eu não falo somente do Brasil, eu falo da sociedade ocidental, da maneira como nós construímos o mundo. Com o Ocidente eu quero dizer aqui tudo que nós herdamos desde que a Europa colonizou o Brasil, né? Então, essa perspectiva do tabu em relação ao aborto diz muito respeito a essas duas questões, né? A relação vida e morte e esta relação que é a posição da mulher dentro da nossa sociedade e até que ponto ela responde sobre ela própria, né? Porque o grande problema, como mencionou o Padre Bill, diz respeito a um conflito de direitos. Então, se eu tenho o direito da mãe, por outro lado, eu tenho o direito da futura criança, né? Do feto, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples. E é desse conflito de interesses que decorre todo esse tabu, toda essa polêmica. De maneira geral, acho que é por aí. Você acha que as pessoas têm medo de tocar em assuntos, assim, que vão gerar polêmica ou que vai ou assim, está incluído nesse rol de assuntos de tabu? Não, não vamos falar sobre isso não, é um assunto chato, não, é porque vai gerar uma discussão, vai haver conflitos, e aí as pessoas preferem simplesmente empurrar o assunto para debaixo do tapete, né, e não conversar. Então, além do que você colocou, Marcos, passa por essa questão de medo e de eu estou confortável onde eu estou sem ter que tocar nesse assunto e a gente segue em frente. Mais ou menos por aí. Isso. E justamente esse conforto, esse manter-se ali sem falar sobre o assunto, faz com que quando ele aconteça, porque convenhamos, é um fato da vida da mulher. A mulher, ela tem métodos contraceptivos ou não, mas quase sempre, se ela não o faz, né, não tem nenhum método contraceptivo e ela é fértil, ela irá engravidar. Engravidando há um espaço de decisão, não é? Ela continua aquela gravidez ou não, e aí vem uma questão importante. Nem sempre ela escolhe manter, nem sempre ela escolhe abortar. Há condições sociais que mais ou menos direcionam essa questão. Então, é um assunto que vai para debaixo do tapete porque as pessoas esperam que nunca aconteça, né? Vivemos sobre essa naturalização, né, de que certas coisas não vão acontecer conosco, só vai acontecer com o vizinho, e no máximo vai ser fruto de alguma fofoca, que é outro assunto sociológico importante, mas não vai acontecer conosco, na nossa família, então não precisamos tratar disso, né? É um medo, mas é um medo baseado numa certa segurança, falsa, claro, mas numa certa segurança de que aquilo não vai acontecer conosco.